Deus, no livro de Hebreus, capítulo 12, no verso 2, que nos diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo no vosso ânimo. Interessante que o que é olhar para Jesus? Olhar para Jesus é muito interessante, que muitas pessoas acham que olhar é somente ver. Não, quando a Bíblia fala para nós olharmos para Jesus, traz um sentido muito mais amplo, muito mais importante. Olhar significa, na Bíblia, examinar, ver e escolher. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos olhar para a vida de Jesus, isto é, examinar a vida do nosso mestre, para a gente praticar as mesmas coisas que ele praticou na terra. Nós precisamos olhar, porque nós precisamos imitar o nosso mestre amado Jesus, porque foi para isso que Deus nos criou. Deus nos criou para sermos conforme a imagem de Jesus. Nós precisamos imitar o nosso mestre, nós precisamos cumprir, fazer tudo aquilo que Jesus fez na terra. Nós também necessitamos fazer. Será que nós temos imitado Jesus? Foi para isso que Deus nos criou, para sermos conforme a imagem de Jesus. Nós precisamos imitar o nosso mestre. Interessante que o apóstolo Paulo, ele falou algo interessante. Quando ele estava escrevendo a sua carta aos Romanos, ele disse algo interessante: olhe para mim. Se vocês estiverem me imitando, vocês estarão imitando a Cristo, estarão imitando a Jesus. Será que se alguém olhar para nós, pode-se dizer que ele vai imitar a Jesus também? Será que se alguém imitar os nossos passos, será que estará imitando a Jesus? Nós precisamos ter este pensamento e essa reflexão todos os dias em nossa vida, porque nós precisamos refletir a imagem de Jesus na terra. Mas muitas pessoas, infelizmente, eles não olham para Jesus, eles não olham para o nosso mestre, eles olham para outras coisas. Primeiramente, algumas pessoas olham para o mundo. Isto é, eles olham para o mundo e querem imitar as coisas do mundo. E quando a gente fala de mundo, a gente tem que entender algo interessante, porque na Bíblia existe 3 tipos de mundo. Primeiramente, o mundo que é a humanidade. Segundo, o mundo que é o cosmos. E terceiro, o mundo que é o sistema diabólico governado por Satanás. Este mundo que eu estou me referindo é este mundo, o sistema governado pelo inimigo. A igreja não pode imitar, a igreja não pode seguir o fluxo, o curso deste mundo, porque neste mundo, as filosofias que há neste mundo, as inclinações que há neste mundo, elas pendem para fazer coisas que desagradam ao nosso mestre. Nós necessitamos imitar a Jesus de Nazaré, porque ele sim, realmente necessita e deve ser imitado. Algo interessante que também me chama a atenção, que muitas pessoas, em vez de olhar para Jesus, estão olhando para a dificuldade. Eles estão olhando para os problemas, estão olhando para as provações, em vez de olhar para o nosso mestre amado Jesus Cristo. Interessante que quando Maria recebeu um anjo, e o anjo disse para ela que ela daria luz ou um menino, e ela, indagada e
naquele momento falou: como isso pode acontecer se eu sou virgem, eu não conheci nenhum homem? Como vai acontecer isso? Isso é impossível. Quando o anjo então chama a Maria e disse para ela: Maria, você está olhando para as suas dificuldades, você está olhando porque isso é impossível para o homem, mas para Deus, Maria, nada é impossível. Para de olhar para o homem, para de olhar para as provações, as dificuldades, olha para Deus, porque com Ele todas as coisas são possíveis. Quando ela tirou o olhar dela da dificuldade, porque humanamente o que o anjo prometeu a Maria era impossível, mas para Deus nada é impossível. Outro exemplo clássico e importante foi quando Pedro estava andando sobre as águas, sobre o mar. Interessante que quando Jesus estava caminhando sobre o mar, naquela hora, naquela noite, e os discípulos achando que era um fantasma, somente Pedro disse: és tu mesmo, mande Jesus que eu vá até contigo. Jesus disse: vem. Ele começou a andar sobre as águas. Naquele momento, ele começou a olhar para as ondas. Ele começou a olhar para as dificuldades e começou a afundar. Enquanto seus olhos estavam fitados em Jesus, enquanto seus olhos estavam fitados no Mestre amado, ele estava caminhando sobre o mar. Mas no momento que ele tirou os seus olhos de Jesus, no momento que ele tirou seus olhos para olhar para os ventos, para olhar para as ondas, para olhar para a dificuldade, ele começou a afundar. Mas eu tenho uma boa palavra de Deus para o seu coração. Aleluias! Mesmo que nos momentos críticos das nossas vidas, mesmo nos momentos dificultosos e de provações, o Senhor ainda estará conosco. Mesmo nos momentos de nossos vacilos e de nossas escorregadas, o Senhor ainda tem misericórdia e quer nos levantar. Mesmo que se você estiver afundando hoje nas suas provações, mesmo se você estiver afundando no mar da angústia, dos problemas e das dificuldades, saiba que o Senhor Jesus Cristo tem poder e quer te segurar pelas tuas mãos e te levantar outra vez e te dar a salvação que você precisa. Precisamos olhar para Jesus, não podemos olhar para o mundo e nem para a dificuldade. Muito interessante que muitas pessoas, em vez de olhar para Jesus, olham para o mundo, e nós devemos tomar cuidado. No livro que eu escrevi, eu fiz um paralelo sobre o que é olhar para Jesus e olhar para o mundo. Muitas pessoas têm olhado para Jesus, mas outras pessoas têm olhado para o mundo, e isso dentro da igreja. Nós precisamos imitar a Jesus. E o que Jesus fez aqui na terra? Jesus fez muitas coisas que devem ser imitadas, que devem ser praticadas. Algo que Jesus sempre fez, que nós devemos imitar, a oração. Jesus orava de dia, Jesus orava de noite, Jesus orava de madrugada. A vida de oração de Jesus é algo muito impactante. E um evangelista que mais retrata a vida de oração de Jesus é o evangelista Lucas. Ele retrata muito sobre a vida de oração. E a Bíblia fala que algumas vezes Jesus orava a noite toda. Jesus, ele empenhava-se, ele se dedicava à sua vida de oração. E todos nós, se nós queremos ser iguais a Jesus, precisamos cumprir este propósito de oração. Precisamos orar todos os dias. Nós devemos imitar a Jesus, porque Jesus tratava dos negócios do Pai Celestial. Interessante que quando mesmo na sua tenra idade, Jesus ali novo, Jesus tinha ido para a festa, e ali no meio dos doutores, ele discutindo sobre o reino de Deus, os seus familiares de repente achou que ele já tinha ido embora. E eles foram, quando eles chegaram nas suas casas, nas suas circunvizinhanças, eles viram que Jesus não estava. E eles, preocupados, voltaram atrás,
para procurar Jesus e acharam Jesus no meio dos doutores, e eles preocuparam: Jesus, por que você fez isso? E Jesus disse: por que me procuráveis? Não sabeis que convém tratar dos negócios de meu Pai? Jesus tinha preocupação com os negócios do Pai Celestial. Ele tinha preocupação em levar a palavra de Deus, em levar a luz, de levar o Evangelho, de levar as boas novas. Se nós hoje queremos ser iguais a Jesus, não podemos ficar enclausurados, preocupados somente com nós outros. Nós precisamos nos levantar e fazer a obra de Deus. Muitas pessoas, infelizmente, muitas vezes nós também, muitas pessoas estão muito preocupadas em fazer seus trabalhos, preocupadas em construir suas coisas, em adquirir bens. Isso é muito bom, isso é muito importante, mas nós não podemos esquecer de fazer a obra de Deus. Lembro-me neste momento de uma passagem bíblica, onde a Bíblia fala que quando os filhos de Israel retornaram do cativeiro, o templo estava destruído. Muitos deles, em vez de ir ajudar a reconstruir o templo, a primeira coisa que eles foram fazer era reconstruir a sua casa, as suas fazendas. E eles deixaram a obra de Deus, a casa de Deus, relaxadamente, deixaram para lá e começaram a reconstruir. E o profeta levantou e disse: vocês querem construir as suas casas, mas vocês estão esquecendo da casa de Deus. Nós não podemos cair nesta falácia. Nós precisamos nos levantar e preocupar primeiramente com o reino de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Não podemos olhar para o mundo, porque o mundo, em relação à obra de Deus, ele quer fazer da obra de Deus um negócio, um meio de ganhar dinheiro. E o profeta Pedro, ele fala sobre isso, que ele diz que muitos farão negócios dos fiéis, mas nós devemos tomar cuidado, orar e vigiar, para não cair nesta falácia, esta armadilha do inimigo. Precisamos imitar a Jesus. Jesus, ele é santo, ele é poderoso, e algo que me chama muita atenção em Jesus é o seu amor. Jesus amava. Jesus, ele era misericordioso. Jesus era bondoso. Jesus era justo. Jesus era justo. Jesus não beneficiava ninguém para prejudicar outras pessoas, porque isso seria bom para ele. Não, Jesus sempre foi justo. Ele era justo, ele é justo e sempre será justo. Nós precisamos imitar ao nosso Senhor. Glória seja dada ao nome daquele que vive e reina para sempre. Nós precisamos imitar, porque é interessante que a Bíblia diz no Salmo 34, versículo 5, e diz: olharam para ele e foram iluminados. Quando nós olhamos para Jesus, nós temos iluminação. Muitas pessoas querem trazer luz, muitas pessoas querem trazer luz para as vidas das pessoas, mas somente Jesus é a luz verdadeira que vai iluminar a nossa vida. Quantas pessoas têm tentado trazer luz, mas só Jesus é a luz verdadeira. Olhe para Ele e você terá luz. Olhe para Ele e você terá a luz verdadeira. Quando nós olhamos para Jesus, acontece o que aconteceu, como diz o profeta Isaías, no capítulo 45, no verso 22, que ele diz: olhai para mim e vocês serão salvos. Quando nós olhamos para Jesus, nós teremos salvação. Se nós olharmos para o mundo, muitas pessoas estão olhando para algumas pessoas achando que ele trará salvação. Muitas pessoas olham para os políticos e acham que eles trará salvação para os problemas. Os políticos somente estão aí para remediar, para ajudar algumas coisas, mas muitos deles não vão trazer a salvação que nós precisamos, o alívio que nós precisamos, porque o único que traz é Jesus.
Muitas pessoas olham para alguns líderes religiosos e acham que esses líderes têm um poder sobrenatural e que vai salvar eles, que vai ajudar. Muitos líderes estão aí estabelecidos por Deus para fazer uma obra que Deus o estabeleceu, mas a salvação vem de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Precisamos olhar para Jesus, olhar para a fonte verdadeira, olhar para aquele que realmente deve ser olhado, porque quando nós olhamos, quando nossos olhos estão fixos no Mestre amado, quando nossos olhos estão fixos em Jesus, aí haverá realmente a salvação. Precisamos olhar para Jesus e não para o mundo. O mundo está aí cheio de filosofias que são prejudiciais à nossa vida espiritual. Nós vemos aí o hedonismo, nós vemos aí todo tipo de ismos, nós vemos tanto tipo de filosofias que tem prejudicado milhares de vidas, e a igreja não pode cair nesta falácia. Nós vemos o relativismo, tantas coisas. Nós não podemos cair nas armadilhas do inimigo. Sabe por que Deus orientou Moisés quando ele entrasse em Canaã, ele tirasse e destruísse todos aqueles povos, aquelas nações que havia ali, para que o povo de Deus não se misturasse e não aprendesse aqueles costumes deles e eles pecassem contra o Senhor. E quando Moisés entrou, quando Moisés levantou o profeta Josué como seu sucessor, e eles entraram dentro ali de Canaã, eles eliminaram muitos, mas depois algumas pessoas ficaram lá. Isso foi a causa e a derrota de Israel, porque muitos costumes daqueles povos eles assimilaram, e ali eles se tornaram então ali pagãos, e a ira de Deus veio sobre eles. Nós devemos tomar cuidado que a igreja não pode cair nessas falácias do inimigo e deixar o mundo entrar dentro da igreja. Nós precisamos tomar cuidado. Nós devemos tomar cuidado com o mundanismo. Muitas pessoas acham, muitas vezes a gente está preocupado com coisas simples, que acha que é o mundo. E aquilo que realmente é importante, que é o mundo entrando dentro da igreja, a gente não se preocupa. Nós devemos tomar cuidado com o relativismo. Achar que tudo é normal, que todas as coisas é lícita. Nós devemos tomar cuidado com o hedonismo, que o hedonismo é interessante. Quantas vezes eu vi na internet, pessoas cristãs postando na internet: o importante é ser feliz. Quantas vezes eu vi muitas pessoas, a pessoa posta uma coisa e sem saber o que ela está postando na internet. Por quê? Então, se a pessoa pode largar o seu cônjuge, o importante é ser feliz. A pessoa pode praticar qualquer pecado, o importante é ser feliz. A pessoa pode fazer qualquer coisa, importante ser feliz. Nós devemos tomar cuidado com essas doutrinas malignas que têm entrado dentro da igreja, porque muitas vezes essa felicidade é uma felicidade momentânea, uma felicidade que não traz a salvação das nossas almas. Hoje em dia, quantas pessoas querem relativizar a Bíblia? Você acredita que existem pessoas que não acreditam, pastores que não pregam mais sobre o inferno, que não acreditam mais no inferno, que não acredita no inferno? Quantas pessoas têm relativizado? Falam: não é assim mesmo, não é isso que dá na Bíblia, não é bem assim, não, vão relativizar, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Não tem problema. Nós devemos tomar cuidado. Devemos olhar para Jesus e não para o mundo. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. E que essa mensagem, e se você quiser ainda saber mais um pouco sobre esse assunto, você pode adquirir no link o meu livro que está nos comentários. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Quero orar pela sua vida neste momento. Senhor Deus e Pai eterno, Deus maravilhoso, eu quero te agradecer, Senhor, por estar na tua